Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal How to Backup. A ideia daqui é a gente conversar um pouquinho sobre backup, repassar sobre questão de estrutura, arquitetura, como instala e o passo a passo sobre como a gente deve configurar principalmente a ferramenta Vim. Então aqui a gente vai falar bastante sobre Vim e sobre como a gente vai instalar, configurar, passo a passo do início ao fim, tá? Desde configuração para o usuário final até um usuário mais avançado que a gente chama de Vim Service Provider, tá? Então nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro vídeo a gente vai primeiro falar sobre o Vim Backup Replicação, tá? Então aqui é o VBR, que é o servidor onde ele vai orquestrar, gerenciar toda a parte de backup. E assim, conforme vai passando os vídeos, a gente vai ter mais informações e a gente vai começar a detalhar sobre o produto lá dentro, tá? Então, como a gente começa? No princípio, a gente vai precisar de uma máquina Windows, tá? Então, nesse caso, o Vim Server sempre vai ser instalado numa máquina Windows, principalmente na versão V11, que é a versão atual que está hoje, que a Vim está comercializando. Vai acessar o site da Vim, tá? Para fazer o download, você vai fazer o login, já fiz aqui, tá? Então, já estou logado no site da Vim, a gente vai baixar a ISO. Depois a gente vai vir aqui e vai baixar a licença, tá? A Vim lhe permite já o uso de uma key por 30 dias, onde ele vai estar com a versão completa, então a gente consegue testar 100% do produto. E caso você não queira adquirir, ele também pode funcionar na versão free, né? A versão que a gente chama de community, né? Que te permite fazer backup até 10 máquinas virtuais. O que eu tenho aqui? Tem uma máquina Windows, onde ela está formatada com ela tem 2 discos, né? Aí eu tenho o disco de sistema operacional, que é um disco SSD, e eu tenho um disco aqui de 100 GB, a princípio que coloquei para a gente utilizar ele como um repositório temporário, tá? Então isso aqui vai me permitir já fazer algumas instalações, alguns backups, a gente vai conseguir já brincar com a ferramenta. Inicializo o disco aqui só para a gente poder formatar ele. Lembrando que a formatação, a gente vai passar um pouquinho quando a gente for falar de repositório, né? A formatação para repositório sempre utilizando refs, tá? É a recomendação da Vim, 64 bits. Então esse aqui vai ser meu volume de backup. E eu vou instalar ele, o Vim Server, no volume C, tá? Então eu vou fazer toda a instalação no volume C. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o produto da Vim, que já está aqui no meu downloads, já fiz o download dele antes. Então vamos instalar o Vim Backup Replicação, tá? Vou no Setup, vou executar, então é uma instalação bem simples, praticamente o Next Finish, tá? Instalo. O que ele vai falar aqui? Ele já vem com todas dependências dele, então ele já está reclamando que não tem o C++. Ele automaticamente vai instalar, eu não preciso instalar ele manualmente, ele já vai buscar, já vai fazer a instalação, até mesmo com os pacotes faltantes, tá? Nesse caso aqui, o Vim sempre vai precisar de um SQL, tá? Então a gente precisa de um banco de dados. Também vou instalar ele na versão default, na versão com o SQL Express, sem problema nenhum, tá? A gente pode fazer essa instalação. O legal que eu recomendo a todos é usar o site da Vim, chama de Help Center. Então se você digitar aqui, ó, Vim Help Center, ele já vai te direcionar para a documentação da Vim, tá? Então qualquer dúvida que você tiver, a gente pode vir aqui e procurar tanto em PDF, baixar a documentação, ou acessar pelo próprio site, tá? Então por enquanto que ele vai fazendo a instalação, eu sempre vou passando algumas informações, eu vou fazer alguns comentários, tá? Porque a ideia aqui é fazer um vídeo que a gente vai filmar direto, sem cortes, tá? A minha ideia não é fazer cortes, mas com certeza a gente vai ter que dar umas paradinhas aqui para poder fazer a apresentação do produto, detalhando, aproveitando que ele vai fazer, tá fazendo a instalação, tá? Então a gente tem aqui a instalação do Vim. Vou fechar aquelas telinhas aqui para não ele popular as telas, né? Ficar cheio de sujeira aqui. Então a ideia aqui é a gente tem o Vim Server tá fazendo a instalação. Nesse momento aqui a gente está esperando ele instalar o C. O C++, o que a gente vai fazer aqui? Sim, aceito o termo de instalação, aceito tudo, né? Quem quiser ler, fica à vontade. Toda a parte de agreement, tá?
e vou instalar a licença que eu fiz download do trial, tá? Vou instalar agora? Não, não vou. Por que não vou instalar? Porque eu quero que vocês vejam a instalação que a gente chama de community, tá? Então, se eu não colocar licença alguma nesse momento, eu vou entrar com a community. Assim que ele fazer a instalação, eu posso vir aqui, dar um browser e eu vou procurar a licença que eu baixei, tá? Ele vai estar aqui no downloads, que eu já vou salvar. Então eu vou vir aqui, dar um next, tá? Vou instalar sem licença, então ele já vai subir sem a parte de licença, vai subir na parte de community, e eu vou instalar 100% do Vim, não vou tirar nada. Então ele vai vir com Vim Backup aplicação, catalog, e a parte de console já vai fazer a instalação automática. E se eu quiser instalar em outro lugar? Posso? Posso. Poderia vir aqui e instalar no meu D, no meu E, no meu C. Então nada me impede de eu pegar aqui e fazer a instalação em outro disco, tá? Então poderia fazer no disco E, sem problema algum. Eu vou seguir a instalação default, tá? Vou seguir com a instalação no C. A próxima tela agora, ele vai pedir a parte de instalação dos pacotes. Então ele vai checar se tem algum pacote, alguma dependência dentro do servidor que ele precisa de instalação. Caso ele tenha alguma dependência, que ele já mostrou para mim, ó, tem algumas dependências, eu vou falar para ele instalar. Clicou no install, todas as informações já estão lá dentro, tá? Já vem junto com a imagem. Então eu não preciso ficar procurando na internet aquele pacote, já vai estar dentro do seu servidor, tá? Já vai estar lá dentro da sua imagem que você baixou. É uma imagem grande, tá? É uma imagem que tem 10 GB, tá? Então é uma imagem que tem bastante informação, mas aqui ela já vem com todos os pacotes da Vim. Então se eu olhar aqui, ó, preciso de um agent, você vai ver que ele já vai vir com todos os agents disponíveis. Vim também faz backup para máquina física, Mac, Linux, AWS, Google, a lista é gigantesca. Vamos fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Então a gente tem bastante conteúdo para soltar nos próximos dias. Então a gente vai conseguir passar sobre Vim Backup, replicação, instalação, configuração, também a parte teórica, que é a parte de entendimento, como atende, quem atende, quais são os produtos, tá? Tá instalando, já deu pass em todos, então ele já fez a instalação. Next, tá? Nesse momento aqui, eu já vou dar sequência, tá? Eu preciso instalar aqui num lugar diferente. Quero usar um SQL fora do Vim Server. Posso? Vou colocar Let's Me Specific Different Settings, tá? E aí aqui eu passo o usuário de serviço, passo o usuário do SQL que esteja externo, tá? Então aqui eu posso instalar ele de outra maneira. Vou deixar como default, tá? Então eu quero o SQL interno, ele já vai instalar o SQL para mim. E eu quero ele rodando 100% local, tá? Então não vou colocar nada externo aqui, não estou modificando nada. Vocês viram que eu fiz next, next, finish. Não mudei a localização de instalação, também não mudei o SQL de instalação. Posso instalar em outro lugar? Posso, tá? Sem problema algum. Posso instalar no outro SQL que eu tenha? Sim, pode instalar em outro SQL que você tenha, tá? Se tiver, vai fazer aquela configuraçãozinha ali para fazer a instalação. Quando eu coloco a instalação do SQL local, o que acontece nesse ponto? Ele demora um pouquinho mais na instalação, por quê? Porque ele vai ter que passar pela etapa de instalação do SQL para depois fazer a instalação do Vim. Então a gente tem uma etapa que a gente vai fazer aqui maior, lembrando que ele é 100% automatizado, então não preciso fazer nada, tá? Então só deixar ele fazer a instalação. Por enquanto a gente vai falar sobre a navegação dos sites da Vim. Então, como a gente começou a falar um pouquinho de licenciamento, tem aqui uma página da Vim. É legal que a Vim ela tem bastante informação em português, tá? Então a gente consegue achar bastante coisa em português. E, como eu comentei com você, a Vim ela tem essa Vim Universal License. A gente tem aqui a proteção de Windows, Linux, NAS, nuvem, né? AWS, Azure, Google, IBM Cloud. A lista é gigantesca que a Vim protege, desde a parte de Kubernetes, banco de dados. E a ideia é a gente passar em cima de tudo isso. Então, vou fazer um vídeo só falando de backup com SQL, restore com SQL, quais são as melhores configurações, tá? E o que é a Vim Universal License? É exatamente a gente fazer a contratação de um serviço da Vim. A gente vai ter aqui a licença da Vim, onde eu posso usar desde dentro de casa, ela on-premises, e essa licença a máquina migrou para nuvem, tá? Preciso comprar outra licença? Não.
eu pego essa máquina que estava sendo backupada dentro de casa e passo a fazer o backup dela na nuvem com essa mesma licença, porque ela é universal, tá? Essa que é a ideia da licença universal da Vim. Tem outros tipos de licença? Sim, tem uma licença por socket, onde a gente usa para VMware, onde o socket é a CPU, eu vou licenciar quanto socket, literalmente, né? Se a máquina tiver um socket físico, 2 sockets físicos, vão ser uma licença independente de quantas máquinas estão lá dentro, tá? Mas essa eu recomendo bastante, a do VUL, que te dá uma total liberdade de você migrar, e hoje a gente fala bastante de questão de multi-clouds, né? Então é exatamente trazer essas multi-clouds para dentro. Vou deixar a instalação aqui rolando do lado aqui, justamente para a gente acompanhar, e quando eu terminar eu já volto para ela. Então vou olhar aqui, né? O que eu tenho de proteção do Vim. Então se você olhar aqui, ó, nas licenças, né, na plataforma aqui, a gente consegue olhar o que a gente está protegendo, como que está protegendo, né? E assim por diante. E se quiser solicitar o preço, clica aqui. Como eu comentei com vocês, a Vim tem bastante produtos e bastante detalhado em questão de suporte. Então se eu olhar aqui a parte do Vim User Guide, né? Então eu tenho aqui desde a parte de o que a gente está fazendo agora, né? O deployment, então instalação, o wizard, vocês vão ver todos o passo a passo aqui, tá na internet, né? Então a gente consegue estudar bastante com a questão da internet, né? A questão dos documentações do Vim. Então a gente consegue fazer um estudo bem profundo de como instalar, como configurar, questão de limitação, para onde está jogando, detalhamento de cada porta, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui, que é passar praticamente esse manual inteiro aqui de instalação com vocês, tá? Então tem aqui a parte de backup e infraestrutura, onde ele vai falar dos componentes. A gente vai ter aqui o backup server, que é esse que a gente está instalando agora. Léo, o que é um proxy? Proxy é onde vai nos ajudar a fazer o backup, ele que vai fazer o processamento dos dados das máquinas virtuais. Então a gente vai falar também sobre isso, como eu configuro, como eu faço a parte de sizing, né? Quantos proxies eu preciso ter, quantos de janela e assim por diante. Consigo passar praticamente bastante coisa, a documentação é gigantesca, então consigo olhar a integração de Vim com a AWS, consigo olhar Vim com Azure e assim por diante. Então eu recomendo bastante vocês darem uma lida nessa questão de manual, né? Para quem trabalha na área técnica, isso aqui é fundamental, a gente sempre dá uma lida nos manuais e assim por diante. O que eu posso ter aqui também, né? Sempre aquela bugada, Vim melhores práticas ou melhores práticas, e vai me aparecer também vários outros sites aqui para a gente analisar. O que eu quero aqui é justamente o Vim BP, né? Que eles chamam de Vim Best Practices. Então se eu digitar aqui Vim BP, a gente vai cair na página de melhores práticas. Então a Vim também tem uma página de recomendação, né? Como eu devo fazer as melhores práticas, por que eu estou fazendo isso. Então é bem legal a gente fazer esse estudo também no Vim Melhores Práticas, porque a gente consegue ver a parte de servidores, como a gente chegou nesse número, né? Como eu calculo um proxy. Isso aqui é fundamental, a gente saber como a gente vai calcular, quanto CPU de memória, quanto processador. Então ele ensina a fazer o cálculo em cima disso. Então a gente tem essa página aqui para quem está começando, quer fazer um sizing, ele ensina muito bem a gente fazer essa configuração e os detalhes sobre ela. Mas também a gente tem páginas da Vim, né? Que é a parte de capacity. Então eu posso muito bem entrar aqui, dar um Google. Vocês estão olhando que eu estou navegando 100% via Google, né? 100% via o Find. Então olha aqui, Capacity Calculator, e também é um site que me ajuda muito para a questão de size. Então eu quero saber quanto que eu preciso de repositório para salvar 10 teras com uma retenção. Depois a gente vai falar sobre isso, não vou me aprofundar em cima disso agora. Só estou dando uma passada aqui em cima da ferramenta da Vim. E caso eu tiver alguma dúvida, né, o Vim Fórum. O Vim Fórum é bem legal a gente acompanhar, justamente que a gente consegue tirar dúvidas, né? A gente consegue navegar aqui sobre produtos, e quem responde aqui na Vim, quem responde aqui é os
próprios funcionários da Vim. Então, se você olhar aqui, bastante respostas, né, que vem sobre o fórum, ele vem direto da pessoa, muitas vezes, que escreve o produto. Tá? Então, a gente olha aqui, a gente pode navegar, né, e aí vai ter aqui, ó, esse cara aqui, ele é um cara que é da Vim, né? Então a gente consegue saber aqui se essa resposta dá para confiar, que é uma resposta confiável, não é um leigo, né? Uma pessoa realmente que está dentro da Vim e tá procurando ajudar. Isso aqui é bem legal, eu gosto bastante dessa parte que ele torna o produto mais próximo do usuário, né? Então às vezes você tem uma função que você quer aconselhar, às vezes quer até ter uma dúvida aqui, não quer abrir um chamado, quer navegar, quer perguntar alguma coisa, pode vir aqui no site, no fórum, tem bastante documentação, bastante discussões no dia a dia para você ter bastante informação para trabalhar, tá? Então, os principais sites que eu recomendo para quem está começando, com certeza, o Guia Técnico, tá? Vim Melhores Práticas, aqui você vai começar a ter algumas dúvidas conforme você vai trabalhando com o produto. Então, quantos proxies eu vou colocar? Como que vai ser meu repositório? Parece ser complicado, mas vocês vão ver que conforme a gente vai passando nos vídeos, é extremamente amigável, tá? A questão da Vim. E tem aqui a questão de sizing, né? Que para quem está começando no ambiente do zero, e fórum para bater um pouquinho de papo com o pessoal aqui, tirar dúvidas e vai procurando informação. Mas no Google tem muita coisa que ajuda a gente, tá? No Google tem bastante informação. Vocês viram que só fui digitando no Google e foi populando aqui para mim as informações da Vim. Tem os Vim KB, né? Que a gente também consegue ter informações de release, o que aplicar, funcionalidades. Então tem bastante lugar dentro da Vim para coletar informação. Isso eu gosto porque para quem trabalha na área técnica sabe que vira e mexe a gente precisa googar para aprender alguma coisa, para fazer alguma coisa, ou até mesmo um KB aqui de como abrir um chamado no suporte, tá? Então se você olhar aqui, a gente tem aqui um passo a passo de como entrar desde a parte de logar até como você deve seguir com o suporte. Então isso aqui é bem legal, a gente posso fazer um vídeo só falando sobre isso também. Tem bastante dúvida, como abrir um chamado corretamente, qual informação você tem que colocar, como extrair um log, né? Então tem isso aqui também, até aqui o próprio site da Vim, ele explica como que a gente vai fazer esse passo a passo, né? E como a gente segue com esses chamados. Novamente, o Google tem bastante informação, a Vim tem bastante informação em português, aqui ó, o site 100% em português, tá? Então a gente consegue dar uma lida. Tem algumas coisas em inglês, com certeza, porque se você pegar o fórum, ele vai estar em inglês, mas é normal na parte de tecnologia a gente ter também bastante informação em inglês, mas a gente consegue sair do outro lado, né? Então, esses sites que eu tenho para aconselhar vocês. Aqui a gente segue com a instalação, então vamos voltar para cá, ele deve estar quase terminando, está fazendo a instalação aqui, vai aplicar a questão de update. Então se você olhar aqui no Vim, você vai ver que ele vai fazer atualizações, ele já vai me entregar prontinho, tá? Essa imagem aqui já é a 11A, já vem com todas as questões de atualizações, ele mesmo já vai se aplicando e no final a gente só vai abrir a console, tá? Praticamente next finish. Volto para cá, aonde eu tava com a minha tela para fazer que eu fiz o download do software. Deixa eu ver se aqui está aberta, não vou ter que entrar nela de novo aqui. Então aqui eu vou pegando a licença, a leak, né, a gente chama de licença do Vim Server. Então se eu olhar aqui, já baixei ela. Então ela está aqui comigo aqui, que é a licença trial para a gente testar nesse laboratório, tá? Lembrando que a licença que dita a regra do Vim Server. Então o que é ditar a regra? Eu sou um usuário final, quero usar na versão Community, então não vou colocar licença alguma, ele vai ditar a regra dentro do que vai aparecer para mim dentro da console. Eu sou um usuário que fez a aquisição da VUL, o que vai aparecer? Vai aparecer para mim as licenças que me permitem fazer backup de Windows, máquinas virtuais, máquinas na nuvem, assim por diante, tá? Eu sou um usuário de Vim Service Providers. Então o que é um Vim Service Providers? As pessoas empresas que usam o Vim
para vender questão de suporte, replicação. Então é a famosa nuvem, né? Backup as a Service. Backup as a Service vai ter outras licenças, mas lembrando que é a mesma console para todas, tá? Quem abre essas funções é a licença que a gente coloca dentro do Vim Server. Ele que vai abrir para a gente essa questão de licença. Se a gente olhar aqui, onde a gente consegue ver se tem Vim instalado, né? A gente pode abrir a parte de Service, né? Então a gente vai ver serviços aqui. Conforme o Vim vai sendo instalado, a gente vai vendo serviços aparecendo dentro do ambiente, tá? Então o Vim a gente consegue já ver aqui a questão de serviços já está sendo apresentadas dentro dessa máquina virtual. Então já está terminando a instalação, vai instalar agora o Vim Console, vai aparecer um íconezinho aqui, onde a gente vai gerenciar o Vim, tá? Então a Vim Service Console, a Vim Backup e Replicação, ele é gerenciado via esse agente, tá? Então assim que ele terminar aqui, a gente já vai ver que ele vai começar a subir a parte de serviços, tá? Até uma dica, se o Vim no console clicou, não está acessando, com certeza a gente vem dar uma olhada aqui para ver se o serviço está no ar, tá? Lembrando que eu instalei com o Local System, né? Então a parte de acesso ao Vim Server vai ser com esse usuário que eu estou conectado nessa máquina, para me permitir a gerência do Vim. Posso configurar ele com Active Directory? Posso, tá? Posso configurar o Vim com Active Directory na nuvem? Posso também. Então tem bastante forma de configurar o Vim. É uma ferramenta completa, então a gente consegue olhar bastante coisa na questão de configuração no ambiente produtivo do cliente, no ambiente corporativo, tá? Vou dar uns F5 aqui, ó. Vocês vão ver que daqui a pouco já vai começar a subir. Vim Explorer está fazendo a instalação da parte a gente chama de Vim Explorer, vai usar bastante para fazer restore, tá? Então tem bastante coisa aqui, até acho legal a gente comentar aqui, aproveitar que está instalando. Vou Vim Restore, então a gente consegue ver bastante informação também na internet. Eu acho sensacional isso aqui, a questão de documentação não falta, tá? O que tem que fazer é dar uma estudada aqui de como fazer o restore. Então dá uma ajuda desde a questão de agent, tá vendo aqui? A gente já caiu no agent, desde a versão de Vim Explorer, a gente já teve Vim Explorer para SQL, para Oracle, para Exchange, a 365 na nuvem. Então tem bastante coisa que a gente vai ter como fazer restore, né? Tem bastante conteúdo para a gente gerar aí nos próximos vídeos. Terminando a instalação aqui, ó, já tá fazendo a instalação. Terminando a instalação, a gente vai navegar um pouquinho na console, tá? Então só estou esperando aqui ele terminar a instalação. A gente vai fazer uma navegação na console para a gente ver como que está funcionando o Vim, navegar onde colocar a licença e dar uma passada rápida em cima do produto, tá? Então vamos fazer aqui só terminar de instalar e por enquanto a gente vai passando na questão de recuperação. Novamente, ó, cair aqui no site em português, tem bastante vídeo que a gente consegue assistir nessa parte aqui para estudar. Vim Backup para Azure, Google, CDP, isso aqui é a proteção contínua, fazer replicação com o menor tempo possível de RPO, né, que é o ponto. A gente vai ter um ponto bem curto e um RTO também, que a subida praticamente é imediata, né? Aqui a gente tem bastante informação sobre a Vim e a gente consegue navegar 100% no site em português, tá? Reforçando, para quem tem um pouquinho de dificuldade no inglês, a gente consegue pegar bastante informação. Lembrando que a Vim é uma empresa hoje americana, né? Então é uma empresa que ela é gerida por pessoas americanas, tá? E isso ela se preocupa bastante em traduzir em línguas estrangeiras, principalmente português, espanhol. Ali você viu que tem bastante documentação em língua nativa, né? Bastante informação na nossa língua. Questão de manual, realmente a parte é em inglês, então a gente não vai fugir muito disso, tá? Mas novamente tem bastante vídeo na internet aí para nos ajudar. Ó, tá terminando aqui, tá? Tem bastante coisa que ele instala, né?
então demora um pouquinho mais. Depois nos próximos vídeos a gente pode acelerar um pouquinho mais a parte de instalação e configuração, né? Fazer aqueles vídeos mais rápidos. Deixa ele terminar de instalar. Novamente, estou olhando aqui, ó. A gente vai acompanhando também. Dá para acompanhar na parte de serviços. Você viu? Instalou uma função nova, abriu aqui um serviço novo e a gente vai acompanhando aqui o que ele está fazendo, tá? Então, novamente, é um produto que na hora que instalou, ele já vai vir completo, tá? Então eu preciso configurar uma integração com a Azure, já vai ter aqui o íconezinho para a gente configurar. Preciso fazer um restore na nuvem, já vai ter o íconezinho aqui para a gente configurar. Preciso fazer uma configuração para mandar informação para um S3, né? Para a gente fazer uma retenção num Object Storage, já vai ter o plugin configurado aqui dentro. Então ele já vai vir praticamente completo na hora que terminar de instalar. Coloquei a licença, já consigo funcionar, já consigo usar 100% do Vim, tá? Novamente está instalando, né? Então, conforme eu vou dando um F5 aqui, ó, você vai vendo que ele vai subindo a questão de serviços. Vai aplicar o patch, acumulativo patch aqui, então ele já veio com o patch dentro da imagem. Dessa imagem ele já vai fazer a atualização, tá? Então a gente consegue já acompanhar. Léo, o que é um patch de atualização? Como eu acompanho? Vim update path tá aqui pra gente aqui ver quais são os patches de atualização. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está jogando a gente pro último path de instalação, tá? Novamente, estou com alguma dúvida, putz, preciso olhar aqui se tem algum problema, vai corrigir algum problema do ambiente, já vou analisar por aqui, tá? Então já posso fazer um upgrade checklist, ver se não preciso subir o sistema operacional, né, se ainda está homologado, ver se não implica em alguma coisa no meu ambiente. Às vezes, muitas vezes a gente vê clientes subindo, né, vê muitos usuários subindo a versão do Vim, mas não estudou se a versão é homologada ainda para aquele VMware que ele está utilizando, né? Então muitas vezes eu sempre aconselho a atualizar. Na verdade, todos os fabricantes aconselham a atualizar o máximo possível. Por quê? Porque não é só questão de funções novas, a gente tem também a questão de proteção, né? Então toda atualização ele vem com duas coisas. Muitas vezes funções novas, então abriu aqui uma feature nova dessa versão, né? E também vem muitas vezes corrigindo problemas que você já possa ter no seu ambiente. Então eu tenho uma correção aqui que ele vai corrigir esse problema que a gente está tendo. Isso a gente vai ter na atualização. Mas o que está principal agora, ele corrige também a questão de segurança, né? Então ele vai vir fazendo a questão de segurança, isso é importantíssimo. Então a gente está com a última versão atualizada, não só do Vim Server, mas para qualquer outra tecnologia que esteja dentro do seu ambiente, um Firewall, um VMware, um Windows, ou principalmente questão de segurança, né? A questão de backup, a questão de antivírus, isso precisa estar atualizado. Novamente, ele não só corrige problemas, e muitas vezes ele vem para corrigir questão de segurança, tá? Isso não é falando de Vim, isso é falando de qualquer outro software de mercado, principalmente questão de proteção de ransomware, que os hackers todos os dias estão apresentando formas novas de ataque, né? Novamente, dá uma lida, coisa rápida, isso aqui vai tomar menos seu tempo se der dor de cabeça no futuro, isso é com certeza, tá? Então, leia aqui, ó, deixa eu dar uma lida aqui só para ver se tem alguma questão nesse patch aqui que não deveria atualizar. Então, ó, is not supported upgrade, vem aqui, dou uma olhadinha aqui, ó, ele já tá dando algumas informações de life cycle, já tá dando algumas informações aqui do que ele vai suportar, do que não vai suportar. Lê rápido aqui, putz, ó, minha versão de VMware aqui vai deixar de ser suportada porque a própria VMware não está suportando mais. Então, o ideal é não atualizar, justamente para a gente não ter essa dor de cabeça. Beleza? Vamos aqui, já tá finalizando nossa atualização. Realmente ele demora um pouquinho na instalação, tá? Ó, mas se você olhar aqui, com certeza já vai subir
já dá para a gente dar uma navegada lá dentro, tá? Então aqui a gente vai seguindo aqui já com a instalação, né? Então vai subir os serviços novamente. Olha aqui, ó, na parte de serviços, dá um F5, você vai ver que já começou a subir um monte de serviço. Qual que é o principal serviço do Vim? Esse aqui, ó. Então o Vim Backup Service, ele é responsável pelo Vim Backup Replicação, tá? Vamos deixar subir todo mundo aqui para depois fazer o login dentro da caixa ali do Vim Server, tá? Então, só acompanhando aqui, você tá vendo que tá dando um run em cada um deles, tá? Sobe automático, não se preocupa, não precisa dar play, não precisa fazer nada. Só para mostrar mesmo para vocês por onde eu posso acompanhar, né? Já que a gente fica ansioso, fica olhando aqui para ver o que está acontecendo. Exatamente por aqui a gente já consegue acompanhar já para ver se está todos os serviços no ar, tá? Tá subindo o último aqui, vocês vão ver que subiu, instalação completada com sucesso, tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, dar um finish aqui e por enquanto não vou instalar mais nada, tá? A questão de plugins vai ficar para um próximo vídeo, Enterprise Manager vai ficar para um próximo vídeo, tá? A questão aqui é a instalação básica e conhecer um pouquinho do mundo do Vim, tá? Quer conhecer um pouquinho, passar um pouquinho no manual, passar um pouquinho de questão de aonde eu acesso as coisas, como funciona, tá? E assim por diante a gente vou gerar outros vídeos onde a gente vai falar um pouquinho do Enterprise Manager, onde a gente vai falar um pouquinho de plugins, fazer restore de plugin, assim por diante, tá? Lembra que eu fiz essa instalação aqui sem clicar na parte de... eu não dei nenhum clique na parte de licenças, né? Então como vai subir? Community Edition, tá? Então subiu aqui na parte de Community. Já tá pedindo para me atualizar. Lembra, foi aplicado um patch aqui, né? Então ele tá atualizando a questão do Vim. Já qualquer componente que tivesse aqui dentro, ele já olharia, vendo se precisa atualização ou não, e já atualiza pra gente, tá? Novamente, subiu com a versão Community. Qual que é a diferença de um para outro? Aqui a gente vai ter suporte a 10 workload, não consigo abrir um chamado e tem algumas limitações na questão de gerenciamento, tá? Aqui a gente vai ter a parte de Essentials. A licença de Essentials é uma licença que ela atende até 50 workloads, tá? Então ela já vem completa com Vim1, com outras coisas. E aqui a parte do Vim Availability Suite, onde eu coloco licença, fiz a aquisição da licença, vou colocar exatamente aqui na parte de license, tá? Então aqui ele está como free, eu vou adicionar a minha licença lá aqui, ó, download leak. Se ele clico duas vezes, ele já vai instalar, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui só para ver se não aparecem meus dados pessoais. Só tava confirmando aqui para ver se não aparece, justamente para não ter que cortar o vídeo depois, mas tá aqui, ó, a questão de licenças Evaluate, tá? Então a gente tem Enterprise Plus, que é a mais completa, 1000 máquinas virtuais, vou poder testar durante 25 dias aqui a minha licença, beleza? Quando chegar a licença nova, Léo, tô com Evaluate aqui, preciso trocar a licença, vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, clicar e vai instalar lá pra gente de novo. Cliquei aqui, você viu que já mudou essa telinha da console, né? Então eu gosto bastante de adicionar completa as barras aqui. Então eu gosto de adicionar todas as opções que eu tenho. Puxa aqui para cima, você consegue ver. O que eu vou ter aqui? Já a partir de jobs, então aqui eu gerencio meus jobs, crio jobs novos e assim por diante. Máquinas virtuais, Windows, Linux, ele já faz o deploy pela própria máquina. Parte de replicação, Vim Backup Replication, já poderia replicar máquinas virtuais, tá? Parte de inventário, então quando eu crio um job, apresento o VMware para ele aqui, já vai me aparecer todas as máquinas virtuais, a gente vai fazer isso, tá? No próximo vídeo. E aqui na questão da infraestrutura, né? O que é infraestrutura? Lembra que eu criei um disco lá pro Vim? Vamos apresentar o disco rápido aqui. Vem aqui no repositório, posso clicar aqui em cima, ó, o botão direito. Aqui ele já acessa Direct Attach, que é isso que a gente tem agora, um disco atachado num servidor. NAS é um disco de share. Desduplicação, então aqui são appliances
que conversam nativamente com Vim Data Domain, Exagrid, Store11, Quantum, tá? E aqui também tem a parte de Object Storage, S3 compatível, Amazon, Google, IBM Cloud e Azure. Lembrando que esses Amazon compatível tem uma lista também na internet que a gente pode avaliar para ver se é compatível, quais são as compatíveis com ele, tá? Vou instalar aqui um repositório Windows, tá? Vou dar um nome de Windows para ele, para depois a gente também instalar um repositório Linux, assim por diante. Lembra que eu instalei ele no próprio servidor? Caso tivesse em outro servidor, ia dar um add new, a gente apontaria para um servidor novo já, e ele já reconhece, tá? Não precisa logar lá, ele já vai atrás. Isso aqui, detalhes, eu explico depois, então vai ser um vídeo novo, só falando de repositório. Aqui é a única coisa que eu tô chegando aqui para for olhar aqui, só se eles fazem per VM, tá? Eu sempre recomendo colocar per VM, vou explicar também. Aqui é só instalação básica e apresentei um storage novo para mim. Já poderia estar fazendo backup aqui dessa máquina ou da minha infraestrutura, tá? Apresentei o backup novo, que vai acontecer, ele apareceu aqui, a gente pode configurar depois Skylout repositório, já fazer backup assim por diante, tá? Então aqui é só uma navegação básica dentro da infraestrutura do Vim, instalação básica. Então, sem segredo, a partir de agora a gente começar a apresentar proxy, apresentar repositório e assim por diante. Pessoal, obrigado. Por enquanto eu vou finalizar o vídeo por aqui e vamos gerando mais conteúdo. Mais conteúdos assim por diante. Obrigado, valeu.